Maurício, obrigado por ter vindo. Vamos agora começar pelo que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Temos uma negociação entre chineses e americanos, isso influencia no mercado mundial, notadamente para quem trabalha com agronegócio. E temos os problemas internos do Brasil, o avanço da Previdência. De olho nisso tudo e de olho no Brasil, o que podemos esperar daqui para frente, Maurício? Ok, Walter. Primeiro, a gente tem uma diferença entre os cenários, né, quando a gente considera a parte doméstica e a parte externa, né? Na parte doméstica, a gente, apesar de todas as dificuldades, né, que o Brasil vem passando, em termos de um crescimento fraco, saindo de uma recessão brutal que a gente teve, né, e também as dificuldades políticas de se negociar a reforma da Previdência, né, que é, de fato, um tema controverso, mas fundamental que se faça uma reforma eficaz, né, para que a gente possa voltar a crescer, né, daqui a alguns anos, né, de maneira mais célere. A gente está otimista com relação à parte doméstica, né? A gente acha que é factível aprovar uma boa reforma da Previdência, né? Claro, o governo vai precisar de uma coordenação política intensa, negociar com os parlamentares, mas isso é possível. E dado que o governo está dando prioridade para a reforma da Previdência, então a tendência é que, de fato, a gente comece a ver, enfim, essas negociações avançando nas próximas semanas. A gente acredita que a reforma da Previdência possa passar, tramitar, assim, no âmbito, na parte final dela, né, aprovação em Senado no segundo turno, entre setembro e outubro, né? Enfim, talvez não seja tão cedo assim quanto alguns possam imaginar, mas eu acho que o importante é passar esse ano uma boa reforma, uma reforma que gere economias a longo prazo. E com isso, você tem um fator que contribui para que, por exemplo, a taxa do dólar, né, possa... enfim, isso gera uma pressão baixista no dólar, uma valorização da nossa moeda, do real, né, ou seja, uma queda do dólar, né, no mercado aqui no Brasil. Essa é uma contribuição da parte doméstica, mas lembrando que a taxa de câmbio, por exemplo, né, que é bem importante para o produtor, ela não é somente determinada pelos fatores locais da economia do Brasil, mas também pelo que acontece nos mercados internacionais. E na parte internacional, aí eu deveria dizer que a gente não está muito otimista. Por um lado, existe uma percepção, né, e ontem foi reafirmada pelo Federal Reserve, né, de que aquele processo de aperto monetário nos Estados Unidos, né, lembrando que o que acontece no mercado americano, né, a política monetária dos Estados Unidos é muito importante para determinar o custo do financiamento no mundo. E, naturalmente, isso determina também, né, se vai entrar mais dólares ou menos dólares em mercados emergentes como o Brasil. Então, o fato de que o Fed ontem sinalizou que ele não deve subir mais os juros esse ano, né? Tem uma expectativa ali de que talvez suba em 2021, mas que isso pode ser revisado, né? Ou seja, o sinal ontem foi de que confirmou a indicação já que tinha sido dada anteriormente de que o Federal Reserve está no processo de, já está no nível de juros onde ele acha que deveria chegar, né? Um nível neutro para a economia americana. Então, o fato de não ter mais apertos, isso traz, de certa forma, um alívio nos mercados. Só que a razão pela qual o Fed não está subindo mais os juros não é a melhor das razões, porque, na verdade, se está observando, né, uma desaceleração na economia mundial. O fator que você bem citou, né, da disputa comercial entre China e Estados Unidos, parece que está tendo efeito na atividade econômica mundial, especialmente na indústria, né, em várias regiões do mundo já se nota uma desaceleração. A economia americana também está desacelerando, então existe uma preocupação com relação ao crescimento mundial. E nós, do Rabobank, né, os meus colegas que trabalham lá fora, eles já estão projetando uma recessão americana no segundo semestre desse ano de 2020. Com repercussão em diferentes regiões do mundo. Vários países seriam afetados por essa recessão americana. Exato. Os Estados Unidos ainda são considerados o consumidor de última instância, global, né? Então, o que acontece na economia americana reverbera, né, em outras economias, né, como a própria zona do euro, a China também, que exporta bastante para os Estados Unidos. Então, existe aparentemente um processo contratado de desaceleração global e que a gente não sabe exatamente qual a magnitude dessa desaceleração no mundo.
Então, se por um lado o alívio dos juros, né, poderia pressionar o dólar para baixo, por outro lado, uma percepção de um mundo que pode até entrar numa recessão, gera uma aversão ao risco. Então, naquele momento, né, que todo mundo, que as empresas não estão lucrando, né, que a atividade está fraca, todo mundo vai jogar na defesa, né, e isso diminui o ímpeto, né, dos empresários em geral para investir, especialmente em mercados emergentes. Sofre uma retração. Exato, e a economia sofre uma retração e o fluxo de capital que viria para o Brasil por causa do juro mais baixo nos Estados Unidos, ele vem menos, né, esse fluxo não é tão intenso assim, porque você tem uma aversão ao risco. Outro fator também que é importante num processo de desaceleração, e a gente está falando, por exemplo, da China, né, perda de ritmo na economia chinesa. Os preços das matérias-primas em dólares também tendem a sofrer nesse cenário. E aí eu não quero entrar no assunto específico de cada matéria-prima, né, seja agrícola, seja na parte de energia, né, petróleo ou mesmo metais, mas de uma forma geral, assim, quando você tem um ritmo de perda, um processo de perda de ritmo da economia mundial, isso pressiona para baixo o preço das matérias-primas. E como o Brasil é também um produtor importante, né, de várias matérias-primas, não só do nosso setor da agropecuária, mas também de energia, né? O Brasil não é um exportador líquido de petróleo, mas é um produtor que vem crescendo, mas é um grande exportador também de metais. Então, o Brasil, a moeda brasileira, né, o real, ele está muito relacionado aos preços das matérias-primas em dólares. Então, se tem uma queda nos preços das matérias-primas em dólares, isso pressiona países como o Brasil, por exemplo. Pressiona a moeda, pressiona o dólar para cima em países como o Brasil. Então, no final das contas, somando esses três fatores, uma parte doméstica positiva com a aprovação da reforma da Previdência, o Federal Reserve parando de subir juros e outros bancos centrais no mundo também aliviando o pé, né, num processo que poderia ter sido de aperto maior, mas, por outro lado, queda da atividade global, tendo impacto sobre o apetite por risco e também os preços das matérias-primas. Então, no final das contas, assim, o que a gente observa, a nossa projeção, por exemplo, para a taxa de câmbio no final do ano é de 3,70. É isso que eu ia perguntar, porque a taxa de câmbio acima de 3,80 é uma surpresa para muitos analistas que esperavam já abaixo de 13,70. Isso não ocorreu. Qual é a previsão do Rabobank? A nossa é 3,70 para o final desse ano e também para o final do ano que vem. Eu acho que aí, na verdade, a gente tem várias incertezas também. Lá para frente, para 2020, eu acho que a incerteza passa a ser menos com relação à parte doméstica e principalmente uma incerteza maior externa, né, de qual o grau de desaceleração da economia mundial, né? Os Estados Unidos vão ter uma recessão, né, que os meus colegas estão projetando. Essa recessão que a gente projeta é uma recessão leve no segundo semestre dos Estados Unidos. São 2 trimestres de PIB negativo, crescimento do PIB negativo. Mas é uma recessão leve, não muito duradoura. Agora, e se acontecer, por exemplo, se tiverem, por exemplo, repercussões financeiras, né, algum tipo de movimentação no mercado que leve a um cenário de ruptura, né? Lembrando que em 2008 a gente teve a Lehman Brothers. Eu não quero dizer que a gente vai ver algo parecido com a Lehman Brothers, até porque foi uma coisa totalmente atípica. Exato, foi uma crise secular. Mas tem alguns riscos, né, se a gente olhar para... Que podem causar surpresa em todo o mercado internacional. Exato, podem causar surpresa e podem causar repercussões financeiras. Aí isso intensificaria um pouco mais essa recessão. Então, para o Brasil, né, para a taxa de câmbio, né, assim, uma recessão leve nos Estados Unidos e pouco duradoura, assim, com uma duração bem de 2 trimestres, algo assim, isso pode levar até uma apreciação do câmbio lá na frente, porque aí prevaleceria o Fed mantendo o juro baixo e eventualmente até cortando, que é inclusive o nosso cenário para 2020, né? O corte de juros do Fed. Apesar de eles estarem falando que eles vão subir no ano que vem, a gente acha que eles vão cortar juros no ano que vem. Então, nesse cenário, poderia ter uma apreciação do real, ou seja, queda do dólar aqui no Brasil lá para frente. Nossa projeção é 3,70 para o final do ano que vem. Mas, nesse tipo de cenário, de uma recessão leve nos Estados Unidos, pode eventualmente ser que o câmbio seja um pouco mais apreciado do que esse nosso patamar. Tendo feito a reforma da Previdência, claro. Sem reforma da Previdência... Uma coisa vai equilibrar a outra. Exato. Agora, vamos lá. Nós falamos de câmbio e vocês esperam a faixa de 3,70. Mas há uma outra preocupação, notadamente do homem do agronegócio, que é
o custo do dinheiro. A taxa de juros se mantém estável com tendência à queda ou nós vamos ter dinheiro mais caro aí na frente? Pois é, esse também é um ponto importante, né, que eu acho que o agronegócio, o produtor, deveria realmente apoiar a reforma da Previdência. Porque com a reforma da Previdência, passando uma boa reforma, né, que garanta que o teto de gasto vai ser cumprido, possa ser cumprido, né, e que leve a gente a resolver o nosso problema fiscal, um dos resultados disso, né, em termos econômicos, é um novo patamar de taxa de juros completamente diferente que a gente via no passado. E eu estou falando não só dos juros assim, da Selic num determinado momento. Eu estou falando no longo prazo, o juro neutro, o juro de equilíbrio. Tendência de baixa. Exato, é uma consolidação desse patamar baixo pelos próximos anos. Mas isso precisa necessariamente de ter uma boa reforma da Previdência. Sem essa reforma da Previdência, esse ambiente de juro baixo, a gente pode esquecer, né? Mas como a gente está otimista, acho que passa a reforma, então o que a gente está vislumbrando agora é um cenário que esse juro baixo por muito tempo se mantém. A nossa projeção que a gente vem trabalhando já de algum tempo, coisa de 2 anos aí, é de um juro se mantendo num patamar de 6,5%, tá? Eu acho que a gente vinha sendo ponta baixista no mercado em termos de projeção, mas ainda assim pode ser que a gente seja surpreendido, porque ontem mesmo o Banco Central, né, fez uma avaliação do cenário, reconheceu que a atividade está fraca, está mais fraca do que se imaginava, e isso pode eventualmente, né, passada a reforma, levar no segundo semestre o Banco Central a rever a estratégia de manter os juros estável e pode ser que eles venham inclusive a cortar os juros, ou seja, está aumentando a chance de que esse patamar mínimo histórico da Selic de 6,5%, que o movimento seguinte desse nível de juros não seja para cima, seja para baixo, inclusive. Né? Ou seja, juro abaixo de 6,5%. Abaixo de 6,5%. Então, não é ainda o nosso cenário básico, a gente está recalculando as nossas projeções para atividade. Naturalmente, com a atividade mais fraca esse ano, a inflação do ano que vem passa a ser menor e pode ser que a inflação ainda continue abaixo da meta do Banco Central, que é de 4% de inflação no ano que vem. Né? Hoje a nossa projeção, por exemplo, é 4%, mas pode ser, à medida que a gente revise mais ainda a atividade esse ano no Brasil, né, o nosso crescimento do PIB projetado é 1,8%. Né, mas se a gente revisar mais ainda, a gente vai ter que revisar a inflação de 2020. E aí é um processo que, à medida com que também o Banco Central faça a sua revisão, outros analistas façam as revisões, né, pode levar a uma percepção de que a inflação de 2020 vai ser muito baixa e que tem espaço para cortar ainda mais os juros. E aí, enfim, claro que esse patamar de, vamos supor que o juro vá para 6 ou 5,5%, né? Claro, não vai ser esse o patamar de juro de longo prazo, assim, mas se o Brasil fizer o dever de casa, passando a reforma, e também procurar reduzir uma meta de inflação, levar a meta de inflação no Brasil, que hoje é alta, né? Eu falei 4% em 2020, vai ser 3,75% em 2021, mas países da América Latina têm meta de inflação de 3%. O México, o Chile, a Colômbia. Abaixo da nossa. Abaixo da nossa. Então, se a gente levar para uma meta de inflação de 3%, a gente pode ter juros nominais ainda mais baixos. Então, talvez a gente possa falar de Selic ao invés de 8%, né, Selic de 7%. Então, assim, se a gente considerar um juro de longo prazo de 7%, claro, o Brasil ainda vai ter juros mais altos que outros mercados, mas, assim, para níveis históricos brasileiros, de fato, isso é muito bom. E, naturalmente, isso vai gerar uma queda dos custos de financiamento. Naturalmente, né? O Banco Central está também trabalhando numa agenda estrutural, né, para tentar verificar quais são as razões pelo qual o spread bancário é alto, por que o custo de financiamento é alto no Brasil, né? Porque não adianta só tentar forçar uma redução, não é artificial. Simplesmente artificial. Isso já foi tentado no passado e não deu certo, né? Tem que ser um processo todo, você tem que criar as condições para que isso aconteça. Então, o Banco Central está trabalhando nessa agenda, então nesse ponto eu seria otimista. Assim, passando a reforma, eu acho que a tendência também é da gente ver custos de financiamento mais baixos no longo prazo no Brasil. Obrigado, Maurício. Encerramos por aqui esta entrevista com Maurício Orengue, economista-chefe do Rabobank Brasil.